Oi, meus amigos, tudo bem? Que vocês estejam bem como eu, graças a Deus. No Molhando Biscoito de hoje, nós vamos receber uma figura, uma pessoa maravilhosa. Já a conheço, minha amiga da minha mulher, e eu pedi assim a ela, dá um briefzinho só, porque eu conheço você, mas não tenho assim, dá um briefzinho da sua vida. Ela mandou para mim. Amigo, dava para fazer uns 5 podcasts, tá entendendo? Eu acho pouco. Aí eu disse, não, eu sozinho não vou fazer isso. Aí eu pedi aqui o reforço da dona Andréia Castrinho. Como é o nome dela? Fabiana Bentes. Meu... E é linda, hein? É linda. Não, um detalhe, ela é linda por fora, linda por dentro e o maior perigo para qualquer pessoa, inteligente e capaz. E... Dona, eu vou chamar você como seu pai chamava. Dona Fafá? Exatamente, meu Não. pai me chamava de Fafá. Oh, beleza. Ela vai fazer as partes mais sérias da tua passagem, mas eu tenho algumas partes também que... Pois é, né? Vir aqui é sempre um perigo, né, Castrinho? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. 2 amigos, 2 pessoas também super queridas. Né? A Andréia é um brilho de pessoa, Castrinho, né? Não precisa nem fazer, digamos, conveniências sobre o Castrinho, nosso histórico Castrinho, nossa pessoa também muito iluminada, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. André, vamos fazer com você. Começa a vasculhar. Vamos lá. Fabiana Bentes, ela é a caçula de uma família de 4 irmãos. Isso daí era a minha parte, você vai falar. Não, porque eu vou puxar o histórico da moça, da mulher, da guerreira. Pois é, mas ela com as irmãs era conhecida como as irmãs Cajazeira. É? É. Eu sabendo disso não. Isso aí para mim é novidade, hein? É, das irmãs Cajazeira, as 3. Eu acho que são as 2 maiores, eu não estou nesse grupo, não. Pois é, ela tem 2 irmãs e um irmão. Exatamente. Continua. Rainha da Lambada. Ai, meu Deus do céu, de onde vocês tiraram isso? Olha, isso daí era segredo de família. Você lembra no Scala, quando tinha concurso de lambada? Ganhava todas. Gente, quem foi que contou isso pra você? Você ligou pra minha mãe, né? Não, eu frequentava o Scala. Ah, mentira. Olha, é um pé de valsa, essa moça que vocês veem, que é uma excelente, uma grande executiva, uma mulher que transita em todas as áreas, seja política, seja esporte, seja de direitos humanos. Onde você pensar, Fabiana estará lá. Agora, além disso, ela tem um conteúdo humano e familiar que vocês não têm noção. Como amiga, como se preocupar com o outro. Uma coisa tão difícil hoje em dia, né? As pessoas estão muito se preocupando consigo mesma. Mas vamos para o teu lado profissional. Uhum. Como é que você chegou a ser hoje a líder do Eu Sou do Esporte? O que te levou até aí? Bom, a primeira coisa a Sou do Esporte é uma organização que atua no desenvolvimento do esporte brasileiro, né? Então, a Sou do Esporte, ela começa exatamente pela minha origem, que é atuar com a comunidade vulnerável. Minha mãe era professora de escola pública, eu visitava muitos orfanatos, então eu sempre tive um processo mental, digamos, de atuação, de estar com crianças em situação de vulnerabilidade. Eu acho que isso daí foi um processo natural e marcante da minha adolescência, da minha infância. E aí, quando eu voltei, eu morei na Colômbia, e aí quando eu voltei, eu quis começar a atuar com o esporte novamente, né? Eu fui remadora do Flamengo, né? Esse ano, inclusive, completam 30 anos de quando eu ganhei a medalha lá no campeonato estadual. Então você ganhou quase
de fralda ainda? Eu já tô com 50, né? Tu foi na festa de 50 anos. E que festa! E a gente... E eu naquele dia, o Buque, que era o técnico do Remo, ele falou, Fabiana, o que você precisa para você ganhar essa regata? Eu falei, nada, eu preciso ganhar. Aí ele, não, você precisa querer alguma coisa. Eu falei, mas o que eu gostaria de querer? Não, você precisa querer, deixa eu te explicar por quê. Porque esse é o ano do centenário do Flamengo. E se você perder, o Flamengo perde o campeonato no ano do centenário. Então, eu não sei se você vai ganhar ou se vai perder. Então, você tem que ganhar. E eu falei, tá bom. Se era verdade, se era mentira, eu não sei. Só que eu sei que era o ano do centenário. Eu realmente também não sabia se ia ganhar. Eu falei, pode deixar seu book. Então, eu quero minha universidade. E a minha universidade foi paga pelo Flamengo. Olha. Né? Então, eu sou jornalista pelo Flamengo. Eu não tinha condições de fazer a universidade na ocasião. E, a partir daí, obviamente, minha ligação com o esporte, não só pela minha vida, né? Eu joguei vôlei pelo Fluminense, remei pelo Flamengo. Eu joguei vôlei pelo Fluminense. Eu joguei lá com a Valéria. Valéria, mulher do Leão, joguei lá. Meu apelido, inclusive, lá era Miquinha, de tanto que eu pagava mico. Então, assim, entrava no banheiro masculino sem querer, fazia umas coisas assim. Você lembra do Ballarini? Não. Foi da minha época. Não lembro. Você também não é tão mais velha. Não, sou 11 anos mais velha do que Fabiana. Isso faz uma diferença na nossa infância, na juventude, adolescência. Nessa parte de categoria, com certeza, né? Sim, com certeza. E aí eu, com essa ligação com o esporte, né, eu virei jornalista, atuei em comunicação empresarial, fui correspondente da Globo News na Colômbia. Olha. E aí, quando eu retornei, eu resolvi atuar na minha essência, que era o esporte, e comecei a atuar com as comunidades. Né, de uma certa forma, né, trazendo de volta aquela minha vivência. Então, atuando com crianças, atuando com jovens. Aí o Prêmio Sou do Esporte foi crescendo, eu vi que não adianta só entrar na comunidade, a gente precisa reestruturar o esporte brasileiro. E aí, em 2015, fundei a Sou do Esporte, né, que é uma organização, hoje é a maior e, na verdade, a única organização que atua no desenvolvimento e na governança do esporte brasileiro de forma ininterrupta há 10 anos. Então, a gente analisa as entidades olímpicas, as entidades não olímpicas, o futebol, e faz a premiação. O Prêmio Sou do Esporte acontece em dezembro, né? A gente está na 10ª edição, em homenagem ao Falcão, do futsal. A gente já homenageou Eder Joffre, do boxe, Hortência, Joaquim Cruz, Las Grael, enfim. Então, é uma organização hoje com muita força na questão do combate à corrupção do esporte. Não, é totalmente relevante, porque hoje, há 10 anos, a gente atua nessa gestão de tirar o esporte das notícias da editoria criminal para entrar na editoria de esportes. Né? Então, é assim que a gente trabalha com a Sou do Esporte. Mas já soube que você não faz só isso ou não fez só isso. Não, pelo que deram para eu ler, eu fiquei vesgo, entendeu? Entendeu? Então, quer que eu relembre? Não, olha, não, eu quero que vocês vejam. Eu quero. Tá editado isso aí. Aqui, cadê a câmera? Aqui do lado do meu rosto. Não precisa nem chegar. Isso tudo aqui, ó. É porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Isso tudo aqui, ó. É a mulher multifácil. A mim, com 85, me dá cansaço. A mim com 50 também dá. Mas eu acho que a importância do Eu Sou do Esporte já vem justamente no título. Eu sou do esporte. Porque eu acredito que o esporte, ele te dá várias bases para você ser quem você quiser na sua vida. De fato, Sou do Esporte é um termo muito de legitimidade e de propriedade. Exatamente. Né? Quando você fala, eu sou do esporte, é porque eu sou desse segmento, eu batalho por esse segmento. Esse negócio de esporte, a pessoa sempre está fazendo uma dietazinha, né? Depende. Vamos molhar o biscoito? Vamos, peraí. Mas depende. Por exemplo, o sumô não precisa fazer dieta. Bilhar também não. Depende do esporte que a gente escolhe, depende do peso que a gente escolhe. Pode ser peso pesado, peso leve. Isso é uma questão de perspectiva. Recheado, cheio de açúcar, que maravilha. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. É igual hoje em dia morar no Rio de Janeiro. É ruim, mas é bom, mas é ruim. Esse biscoito é igual... Gente, do esporte, a gente tem que sempre estar em dieta.
Então a gente sempre começa segunda-feira. E você já me acabou com a dieta de segunda-feira que eu comecei hoje, mas tudo bem, vamos Porque ninguém começa dieta segunda-feira. ninguém começa dieta. Você quer fazer dieta, você começa na terça. Ah, claro. Quando você vem pro podcast de Castrinho. Aí na terça você arranja um motivo para jogar para quarta. É, claro. E aí vai. E aí os Não. quilos vêm junto. Não, eu comecei a fazer dieta, na realidade, por causa dele. Porque ele fez várias cirurgias e cada cirurgia o médico dizia, olha, ele não pode comer isso. Aí você, claro, aí você é solidária. Isso é para poucos, hein? Para poucos. Aí Aí eu a dieta vi- de forma solidária é toda a diferença na recuperação da pessoa. Não, e eu virava, meus filhos eram pequenos, então eu virava para eles e falava assim, olha, a partir de hoje não entra mais isso em casa. Mas por que, mãe? Coitados, os filhos também dieta, então. Todo mundo ficou, quer comer besteira, vai para a rua, em casa Isso não aí. entra. Pois é, por Mas- isso é que eu cheguei aos 85 com esse corpinho. É, tá certo. Hã? Não é por causa da pouca coisa, não. Tá certo. Não. Mas voltando, então, eu acho e vejo o esporte como aprender a trabalhar em equipe, aprender regras, aprender a se preocupar com o outro. Olha, essa é a perspectiva da cidadania do esporte. Né? A gente olha o esporte numa perspectiva de cidadania. A criança que se desenvolve no esporte, ela tem, de certa forma, uma cidadania plena. Lógico. Ela, né, ela tem a sua educação, ela tem o esporte ou a cultura, ela consegue se desenvolver em ambientes coletivos, frustrada ou não, vitoriosa ou não, caiu, levanta, 1000 vezes a mesma posição para atingir determinado objetivo. Exatamente. Então, na perspectiva de cidadania é isso. Na perspectiva econômica, o esporte gera emprego, movimenta a economia. A gente acabou de lançar o PIB do esporte em junho desse ano. Foi a primeira vez que foi analisado o ecossistema econômico do esporte. A O gente que viu seria isso para o público? Para A eles gente entenderem viu- melhor. tudo que a gente fala de produto interno bruto. Ah, o agronegócio gera não sei quanto do PIB, não sei Exatamente. quanto. Então, isso mobiliza políticas públicas, isso mobiliza uma série de ativações, digamos, do governo Aham. para promover aquele ecossistema para que ele renda mais. E a gente não tinha nenhuma informação de quanto o esporte gerava para o Brasil. Impressionantemente. Né? O Ministério do Esporte já existe há 200 mil anos. Exato. Né? O esporte já existe antes de eu nascer. Exatamente. E muita gente não sabia qual era efetivamente a representatividade econômica do esporte. A gente conseguiu fazer esse projeto por emenda parlamentar do então Paulo Ganimi, que era deputado federal do Novo. Paulo Ganimi. É isso aí. Aí ele nos cedeu essa emenda, a gente conseguiu fazer em parceria com a UI, a Ernst Young, que é uma das maiores consultorias do mundo. Então a gente liderou na parte de esporte, né, na parte de construção de conceito e etc. E eles lideraram na parte econômica mesmo, financeira, né? Como é que a gente ia descobrir esses dados? E aí o esporte, todo mundo me perguntava qual era o meu maior receio com relação a esse PIB. Eu falei, a gente não ser relevante. Porque, imagina, eu uso tudo e depois descubro que a gente não significa nada. E aí a gente conseguiu ver que o esporte é maior que a cultura. Muito mais. Não muito mais, 1,69%, mais de 180 bi por ano em 2023, e a cultura com 1,55%. Mas é maior. E foi num ano, mais ou menos, de recuperação econômica, em 2023, então a gente começou o estudo em 2024, terminamos esse ano, relacionado ao ano de 2023. Uhum. Ainda não tinham as apostas regulamentadas, Olha. então isso faz aumentar bastante. E o setor econômico, a gente viu que impacta mais de 20 setores da economia, gera mais de 3 milhões e 300 mil empregos diretos. Fora os indiretos. Fora os indiretos. E também não tem a parte de economia criativa. Olha. Então, isso faz com que o pessoal que está ao redor dos estádios... Economia criativa não, desculpa. Até criativa também, mas informal, né? Informal, empregos diretos e indiretos, desculpa. Economia informal... E a cada R$1 de investimento público gera mais de 12 de retorno no ecossistema econômico do Brasil. Olha só. E quando você insere um investimento privado, esse retorno vai para cima de R$23. Então, o esporte ele é um motor propulsor econômico gigante que nós aproveitamos muito mal no Brasil. E o governo em relação a esse resultado? Olha, a gente tem três questões importantes. Em relação, primeiro, à questão política do Ministério do Esporte em qualquer governo. Ele nunca foi visto como estratégico. Uhum.
ele é sempre visto como moeda política. Exatamente. Isso faz com que atrase bastante esse desenvolvimento. A segunda questão, que é muito importante também, é você, quando está com uma política pública, você precisa ver, todo mundo fala que o esporte é inclusão. Eu sou a primeira a falar que o esporte é inclusão, mas o esporte só pode ser inclusão a partir do investimento. Exatamente. A inclusão no esporte Eu ia chegar lá. É sorte, se não houver investimento. Né? Ela é sorte, ela não é investimento. Então, a gente tem que mudar um pouco a narrativa do que o esporte realmente é. Ele é um motor econômico, por isso que os Estados Unidos investe, por isso que a China investe. Ele é reputacional, ele traz orgulho para o país, ele traz mobilização. Então, não é uma questão... Ele resgata, inclusive, amor próprio. Pela pátria. E a gente tem que tratar o esporte como motor econômico, porque o resto é consequência. E o terceiro ponto, logicamente, que é efetivamente o desenvolvimento do esporte em si por meio de políticas públicas. Então, quando o esporte não é visto economicamente, você coloca ele marginalizado ali nas secretarias. Como se fosse um favor. Como se fosse um favor, sempre ajudinha. E a economia do esporte, a interpretação do político com o esporte é: vamos inaugurar uma quadra. Exatamente. Aí ele constrói a quadra, ou num ambiente que tem capim em volta, que sobe, não tem o professor para dar aula, não está dentro da escola. Então, assim, existe uma miopia política também enorme sobre o esporte, porque o gestor que vê o esporte como ferramenta política é servir. Exatamente. Né? Então, na essência, ele vai ter um retorno de imagem, a cidade dele vai ter um retorno financeiro, ele vai gerar emprego, ele vai melhorar a cidade dele. Então, assim, o esporte precisa parar de ser visto como ajudinha. E tem mais uma coisa que é importante. A gente viu que as secretarias, o dinheiro público que entra para o esporte é altíssimo, não é pouca coisa, não. Ele tem uma representatividade grande, só que o que acontece é a qualidade desse dinheiro empregado, a qualificação. Então, esse dinheiro vai pelo ralo, em vez de ir para o que é. Aliás, como muito não falta dinheiro. Não, muito dinheiro no Brasil vai para o ralo. Exatamente. E eu vejo que o esporte é importante não só no resgate da sua cidadania, não só no resgate da sua autoimagem, né, do seu amor próprio, mas uma das coisas que, aonde você estiver, seja no ciclo social, de trabalho, não interessa qual, a nossa preocupação maior hoje é a segurança. E eu vejo que justamente o esporte seria tirar o jovem dessa marginalidade. Olha, esse é um ponto importante. Eu fui secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, atuo em favelas há muito tempo. Tem uma matéria, depois se vocês quiserem resgatar, acho que é de 2019 ou 2018, da Record, que fez um levantamento que pelo menos 300 mil jovens entre 13 e 18 anos no Rio de Janeiro prestam algum tipo de serviço ao tráfico. 300 mil é 10 vezes as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Ali eram 25 mil homens. Nós temos 300 mil jovens sem perspectiva que estão prestando algum disso. 2019, tá? 2019, exatamente, nós já estamos em 2025. Então, o esporte, ele tem uma questão muito importante. O esporte é segurança pública, mas como? As pessoas não entendem muito. Exato. Nós temos hoje crianças entre 8 e 17, e jovens até 17 anos que estão fora da escola, né? Por alguma razão, ou por desestruturação familiar, ou porque já estão com uma defasagem acadêmica muito grande e não conseguem acompanhar. Eles estão saindo analfabetos funcionais. Ou porque, por N razões, essas crianças, esses jovens não estão frequentando a escola. E os que estão sem o devido, digamos, processo educacional como deveria ser. Esses jovens que estão fora, os que estão na escola, a gente tem que cuidar para que não saiam. E aí isso trazer um ambiente positivo. Incentivar. Claro, e a gente está numa era de inteligência artificial e eles não estão sabendo contar 2 mais 2 e nem ler em voz alta um parágrafo, né? Saindo com 16 anos. Não sabem escrever. E não adianta a cota, porque a cota ela não emprega no final. Ela tem uma competitividade aí. Então,
eu sempre falo que a desigualdade ela está na largada, ela não está no final. Não. Quando a gente coloca a cota no país, a gente lava as mãos dizendo, eu estou resolvendo o problema com as cotas. E ninguém analisa se aquele, né, aquele jovem, ao longo daquele período todo, ou não, as séries, né, as escolas, estão melhorando o seu IDH, estão melhorando a sua forma de ensinar. Então, a gente lava as mãos com as cotas, mas não faz nenhum tipo de análise de se estamos melhorando a educação na base. Porque qual é o objetivo da cota? É sanar um problema. Qual é o problema? É a base. Então, eu preciso atuar na base. A cota é consequência da ineficiência do Estado. Não é uma... Quem está... Na realidade, tapar o sol com a peneira. É tapar o sol com a peneira. Porque eu sempre faço uma analogia que a gente tem que se a gente quer se preocupar com o pico da pirâmide, que seria, no caso, relacionando com a faculdade, Isso. nós temos que nos preocupar com a base da pirâmide. E a base da pirâmide é o quê? Começa na própria creche que as prefeituras oferecem para as crianças. E é ali que se estimula a vontade da criança despertar, né? Elas para precisam conhecer. Eu me lembro, eu acabei de comprar para o meu neto o livro do porquê. Porque eu, quando criança, eu era a garota do porquê, eu era a chata. Eu queria saber o porquê de tudo. Mas quem despertou isso para mim? Foram meus pais. Foi o colégio que ele despertou justamente que eu fosse procurar. Então, eu acho que tinha que começar nas creches. Das creches, aí, nós vamos para o ensino fundamental, depois o ensino médio. Mas a gente não vê isso. Eu vou construir um raciocínio que é um raciocínio importante, inclusive, para a população, tá? Primeiro, concluir a questão do porquê que o esporte é importante, né? Quando você traz essas crianças e jovens que já estão fora da escola, eles não vão voltar para a escola por N razões. Exatamente. E a única forma... eu não sei ler direito, aí já entra na escola... Já entra com um problema familiar, já entra com um problema social importante. Então, o esporte faz assim, vem aqui, vem jogar uma pelada aqui com a gente, volta aqui amanhã, volta aqui no quarto dia. Como é que é a sua família? Sua família está bem? Você está se alimentando? Exato. Lê aqui. Você consegue ler? Então, o esporte, ele é um aproximador, ele é um acolhimento a esses jovens que estão fora. E é uma forma de trazê-los de volta, porque o esporte, eles não vêm para a educação, esquece. Não. Então, assim, a gente tem que investir muito no esporte, não para, assim... É o que eu falo, investir no esporte, no seu sistema tradicional de escolas, etc., mas tem que investir muito no esporte para atrair esses jovens de volta. Para reconquistá-los. Para reconquistá-los, dar o suporte que eles precisam, para aí sim eles retornarem para a escola. Agora, tem uma questão que eu acho que é muito importante relacionada à segurança pública, que existe muita informação de segurança, de não sei o quê, de entrou na favela, matou, polícia e tal. A gente tem que falar de competência no Estado. De quem é a competência federal, de quem é a competência estadual e de quem é a competência municipal. Se cobra, se exige e se parabeniza de forma completamente confusa. Exatamente. Então, se a gente parte a segurança pública a partir do âmbito municipal, para quem a gente paga o IPTU? Para a prefeitura. Se a gente paga o IPTU para a prefeitura, ela tem que dar o quê para a gente? O território. Se a gente perde o território, de quem é a responsabilidade? Da prefeitura. Essa é a primeira lógica. Então, favela, urbanização desordenada, vias invadidas, gente morando na rua, falta de iluminação, buraco na rua. Não, você vê, nós estamos aqui localizando na Barra da Tijuca. Nós temos um hospital municipal que não cabe todo mundo. Não atende todo mundo. Nós, hoje, para poder cuidar da população, nós tínhamos que ter, no mínimo, um Miguel Couto aqui, na Barra da Tijuca. Porque hoje o Lourenço Jorge ele equivale a um posto de saúde.
Pode-se dizer. Pela magnitude da população em comparação Exato, ao porque hospital. ele atende Barra e adjacências. E isso eu trouxe para a saúde. Mas voltando para o que você estava falando sobre território, é justamente isso. Quantas escolas municipais temos aqui e com infraestrutura para o aporte dessas crianças? Eu acho que assim, o município ele tem que entender que o imposto sobre o território urbano tem que retornar sobre o território urbano. Não existe essa de que segurança, que é uma outra questão que eu vou falar. Então, quando você tem o território urbano, você tem serviços, você tem educação, você tem iluminação, você tem guarda municipal, você tem segurança, né? Até buraco no meio da rua Buraco. dá insegurança. Dá. Uma das coisas que eu sempre falo que falta, no geral, mas principalmente na prefeitura, é fiscalização Não é na prefeitura, não, é no Brasil. no Brasil. Entendeu? No Brasil. Mas eu estou É. trazendo para cá. Começou a construir, não pode. A gente não pode pegar o Rio, porque a gente fala muito de gestão, a gestão, a gestão. É só a gente analisar os últimos 20 anos e ver se o Rio melhorou e piorou. É pragmático o negócio. Se o Rio piorou, a gestão não foi boa. Se o Rio melhorou, a gestão que tem opiniões para tudo. Exato. Mas a questão da segurança que eu quero voltar, ela é uma questão primordial para a gente pensar assim, que o município ele é responsável pela segurança, sim. Em segundo panorama é o Estado. O Estado, o que ele tem é a polícia do confronto. A segurança do confronto. Ela não é a segurança, entre aspas, preventiva. A prevenção, ela está no município. O confronto, para eu não botar um policial entrando dentro do Alemão, da Maré, onde for, né, eu tenho que estar com aqueles territórios funcionando. Administrados. Se eu não tenho, o que eu preciso? Eu preciso da polícia do confronto. Essa polícia do confronto é a polícia militar. É a polícia militar, é a polícia civil na investigação, né? São os batalhões especiais, COR, BOP, etc. Então, quando uma cidade ela é bem administrada, nós não precisamos utilizar a polícia do confronto. Não. Mas quando a gente é mal administrada, a gente precisa. Porque o município, por exemplo, relacionado ao Estado, o Estado tem 92 municípios. Se o problema fosse da segurança pública do Estado do confronto, ia haver problema nos 92 municípios, e não é assim. Então, você tem municípios que não têm problema de segurança e tem municípios que têm problema de segurança. Né? Tem municípios que a gente não tem invasão de território e tem municípios que a gente tem invasão de território. É lógico que chega um momento que aí vem para a terceira competência, que é a competência federal. Aí você vem, eu sempre falo, né? O bandido, ele com arma, ele é o bandido. Sem arma, ele é trabalhador. Né? Ele deixa de ser bandido, porque ele realmente vai precisar outras ferramentas para viver a sua vida, que é uma opção. Porque é uma outra questão também, que é a questão do discurso dos direitos humanos. Vitimização. Não, nós olhamos os direitos humanos, quem trabalha, quem estuda, eu sou pós-graduada, sou jornalista, sou pós-graduada em Relações Internacionais pela PUC e tenho MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral. Quem vê os direitos humanos com formação, vê os direitos humanos pela ótica da vítima, não do agressor. Então, eu vejo por que aquele cara morreu. Porque alguém violou o direito humano dessa pessoa. Por que aquele cara sofreu uma tentativa de assassinato? Porque esse cara violou. E dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem o direito à vida, você tem o direito à segurança e você tem o direito à formalidade da segurança pública dentro do seu estado, do seu município, do seu país. Então, usam os direitos humanos com uma falácia muito da cretina, porque os direitos humanos, quando você coloca, entre aspas, que o bandido é vítima, eu não posso igualar esse bandido às outras 95 mil pessoas que estão dentro daquela mesma comunidade, que tiveram, entre aspas, as mesmas faltas de oportunidade e não viraram bandidos. Né? Então, existe aí também aquela narrativa, eu jornalista, eu faço uma meia-culpa, não porque eu não trago, mas para a minha classe, que a forma com que a gente fala de direitos humanos fortalece a violação dos direitos humanos. Exatamente. Né? Então, e aí, concluindo na parte federal, você tem o armamento, você tem o desaparecimento de crianças do tráfico internacional, de crianças e jovens, você tem uma série de crimes de órgãos e etc., que são de competência que vão
para âmbitos maiores do que o município e o Estado têm responsabilidade. Então, de fato, no final das contas, isso tem que estar tudo integrado, tem que estar todo mundo se falando e todo mundo querendo a mesma coisa. O quê? Garantia direitos humanos para todo cidadão. E, obviamente, o bandido que for pego, né, tendo dentro da Constituição, dentro dos direitos humanos, a sua pena de acordo com o que é. É isso que a gente tem que fazer. Limpar esse discurso. Exatamente o que está faltando. Porque num país onde você não tem exemplos em cima, naturalmente o resto corre pelo esgoto. Nós não temos exemplos bons para segurança. Castrinho, o problema da segurança, muita gente também usa uma narrativa, é a polícia, né? Eu criei, quando era secretária de Estado, a primeira coordenadoria de apoio aos agentes de segurança vítimas de violações de direitos humanos e suas famílias. Impressionante, criei isso na transição do governo. No dia 2, ou seja, no primeiro domingo que eu estava como secretária de Estado, um policial militar estava patrulhando a linha amarela, a linha vermelha, não me lembro bem, chamado Daniel, tomou um tiro na cabeça e morreu na hora. Eu fui para o enterro dele, constrangedor, como secretária de Estado, autoridade, olhei para aquela mãe com um bebezinho, com aquele pai, com aquela mãe, e eu fico sempre emocionada de pensar, porque eu falei, olha, eu tô assumindo esse cargo agora, e a única coisa que eu posso te dizer é pedir desculpas, perdão, porque o Estado não assegurou a vida do seu marido. É vergonhoso a gente ver um pai que nasceu e que optou proteger a nossa sociedade, tomar um tiro na cabeça, do nada, patrulhando a cidade e deixar você... Eu não sei o que te dizer. E eu saí dali e fui dar uma entrevista. E o jornalista veio e falou assim, você é a primeira vez que nós vemos uma secretária de direitos humanos aqui no enterro de um policial. E o que tem? Não, a gente gostaria de entender por quê. Eu falei, os direitos humanos são para quem? A ele. Para os humanos. E o policial é o quê? Na mesma hora ele cortou a entrevista, acabou a entrevista. Porque é a percepção. Quando você vai lá no BOP, eu fui a primeira secretária a visitar, fazer uma visita oficial ao BOP. Problemas de saúde mental, problemas de estresse, problemas assim, que você fala... É um absurdo o que... Eu tenho, vamos dizer assim, não é orgulho nem honra. Eu tive a chance e a oportunidade de ser uma das cofundadoras do ISP e dos Conselhos Comunitários de Segurança. Quando a gente fez o primeiro congresso dos Conselhos Comunitários de Segurança para falar sobre o que era o Conselho Comunitário de Segurança, que a doutora Ana Paula, que presidia na época, que é uma pessoa maravilhosa, começaram a querer fazer, os sociólogos que davam a palestra começaram a vitimizar. Eu falei assim, olha, eu não vim aqui para isso, eu sou voluntária, eu não ganho nada para isso, eu estou dedicando o meu tempo, não quero ganhar, mas nós temos que ver que os profissionais que se colocam como o nosso último bastião de segurança, eles são humanos. Então, nós estamos aqui justamente para ver como nós podemos ajudar a sociedade a melhorar, porque, você vê, isso poucas pessoas sabem, o policial, se ele dá um tiro e, por acaso, ele sofre um processo, ele é que vai pagar o seu próprio advogado. Ele não tem nenhum auxílio do Estado. Se ele, porventura, quer treinar mais, haja visto nessa operação que teve agora, que disseram que as vítimas, todos ali foram vítimas. Umas da sociedade, porque eles não tiveram embasamento de educação social, infraestrutura de cidade, de município, de Estado. Outros vítimas porque estavam lá por nos defender, sabe? Então, eu quando falo sobre segurança, eu digo que justamente corroborando o que você falou,
a prefeitura tem uma responsabilidade muito grande, porque quando ela não ilumina a rua, quando ela não poda as árvores, quando ela não tapa o buraco, quando ela não dá subsistência para a guarda municipal trabalhar também, realmente é muito difícil. E a prefeitura, ela tem a questão da ordem pública. E a ordem pública precede segurança. Quando a gente vê arrastão, porque não tinha polícia. Ou seja, não tem como ter polícia a cada esquina. Vamos combinar, começa por aí. Segundo, que uma polícia para o estado inteiro, né? Não é para cada esquina. Claro que você tem picos e você tem, né? Mas, e também tem uma outra questão. Não só a prefeitura precisa se organizar, trazer a questão das câmaras, do reconhecimento facial, municiar a guarda municipal, auxiliar nos processos, digamos, de iluminação, de asfalto, enfim, todas as infraestrutura geral. A infraestrutura que toda a prefeitura, até porque a gente paga o IPTU e paga todos os impostos, né? O ISS, o imposto pública, ISS e por aí vai. Mas existe uma questão que às vezes as pessoas percebem muito pouco, que é como se organiza a política, principalmente quando eu falo do Rio. A política do Rio, ela se organiza em formato de grupos de poder. Ela não se organiza em sociedade. Eu vou servir a sociedade. Então, quando você tem núcleos de poder, que a nossa cidade é totalmente, o Estado ele é totalmente dividido, você não consegue fazer fluir a vocação de cada região. Então, quando eu estou falando da Costa Verde, eu tenho que falar de turismo. Então, eu tenho que olhar para a Costa Verde e olhar aquele turismo, o que está dando errado aqui, ou o que pode melhorar para empregar mais gente, para poder que a Costa Verde seja, né? Quando eu estou falando de Baixada, tem uma indústria automotiva maravilhosa, então como é que eu vou trabalhar? Né? Quando eu falo lá da região, acho que é Varriçai, que tem lá para aquela região agricultura familiar, como eu faço para promover aquela agricultura familiar para chegar até os centros? Se a cidade do Rio é criativa, são shows, turismo, etc., Exato. Maravilha. Como a gente vai potencializar? Não adianta me dizer que tem retorno, o show do A, o show do B, o show do C, porque eu quero ver esse retorno refletido na melhoria da cidade. Então, quando você fala assim, veio uma cantora XYZ, tivemos 500 milhões de retorno, então tá bom. Então, a prefeitura deveria ser obrigada a apresentar no portal da transparência aonde vai ser o retorno de 500 milhões para a melhoria de tantas escolas, para a melhoria de tanto asfalto, porque é um retorno hipotético, a gente nunca vê aonde está esse retorno. Eu lembro que eu tinha um restaurante, agora ele é no Leblon, ele era na Marina da Glória, quando tinha esses eventos, eu tinha que fechar. Ele dava um retorno maravilhoso para a cidade, mas me dá um prejuízo ferrado, não a mim, a todo mundo que estava naquela região. Então, quando fecha, a COP não sei o quê, não sei o quê, G20, G30, assim, G50, fecha tudo, a companhia aérea. Gente, peraí. Não é assim. A cidade não tem planejamento para receber esses eventos sem prejudicar quem mora aqui. Então, Qual o prejuízo do empreendedor? Dali que está pagando imposto do município? Não tem. Então, a gente... quando eu falo de gestão, aí, André e Castrinho, eu sou muito crítica, porque eu sou uma gestora. E não adianta vir com papo político de gestão. Eu sou uma gestora. Eu entrei numa Secretaria de Estado, num Estado em recuperação fiscal, oriundo do antigo governador Pezão e Sérgio Cabral, numa secretaria bastante... dilapidada. Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com... Gente, enfim, esse é outro papo, porque esse é outro podcast, né? Mas, assim, eu entreguei sem um problema. Entreguei essa secretaria em agosto de 2019. Estamos em 2020, em novembro. Eu não tive uma vírgula de conta reprovada, um processo em cima da minha secretaria. Eu não respondo absolutamente nada. Para mim, isso é gestão. Exatamente. Para mim, isso que é
gestão. É você olhar, não que eu seja melhor ou pior, mas quando você entra, que é a questão que a gente está falando de política de servir, quando você entra para a política, você só tem dois caminhos. Ou você é a política do poder, ou você é a política do servir. Eu sou da política do servir. Sou Eu estou ali entrando na política para me dedicar à atuação, principalmente no desenvolvimento daquelas pessoas a que eu sou responsável por cuidar. E uma das minhas reuniões com o governador, eu falei muito claramente, as decisões que nós tomamos aqui, as pessoas morrem. Vocês entenderam? Morrem. Se a gente toma decisão errada, as pessoas podem morrer. Se as pessoas tomam a decisão certa, as pessoas continuam vivendo e têm futuro. E cada voto que entrou dentro dessa candidatura aqui, dentro dessa eleição, é um depósito de esperança. É um depósito de pessoas que estão depositando a esperança em você que mude a vida delas. Como é que você atrai essas pessoas? Porque elas estão com a política do poder. A política do servir, ela nunca atrai. Nunca. Ela vai, penar o diabo, como eu. Vai chegar um momento que ou eu tenho suporte ou vou ter que sair, né? Eu puxo o freio de mão. Eu puxo o freio de mão. E aí você entra no nosso conflito hoje, que é a política de poder, da distribuição de cargos, que é uma institucionalização da corrupção no país inteiro. Quando você distribui cargo para quem não tem competência, para quem é um amigo, para o funcionário fantasma. Não existe meritocracia? Não tem meritocracia. Quando o secretário de Estado não tem competência, às vezes tem um que não sabe falar, porque o legislativo é para ser legislativo, não precisa entrar no executivo. Não tem que ter indicação. O executivo não tem que entrar no legislativo, eles têm que legislar e fiscalizar. A gente tem uma promiscuidade de relacionamento, Total. Porque o legislativo indica no executivo, e o legislativo não fiscaliza o executivo... O judiciário também. Não, e o judiciário aí nem se fala, porque o judiciário hoje abarca a nossa insegurança jurídica em todos os termos, né? Inclusive, principalmente na questão da segurança pública. Não é possível a gente falar que a polícia não resolve, né? Não trabalha, não atua, se o cara prende 20, 30, 50, 100 vezes. A polícia está aí. 80. Tem alguma coisa... Agora, tem uma coisa importante, André, que ninguém fala com relação ao judiciário. Também é muito difícil você sentar ali na cara a cara com o juiz, né? O bandido com o juiz, e o bandido está te olhando, você tem o nome, você mora, você não sei o quê. Então... Tem que mudar. Você lembra daquela juíza, Patrícia? Exatamente. Tem que pegar esses juízes e colocar atrás de um vidro. Que ninguém veja quem ele é. Mas ninguém vê o padre. Exatamente. Para que você vai ver o juiz? Então, a gente tem que ficar alerta nisso, porque o judiciário, às vezes a gente fala também, culpa o judiciário, mas a carga que o judiciário, num estado onde a violência é muito grande, você vê o juiz totalmente vulnerável, né? Mas aí eu vou adiante, pensando nisso. A partir do momento, por exemplo, eu sou casada com um ator. A partir do momento que eu sou casada com um ator, eu sei tudo que vem atrás. Todas as exposições, exatamente, para o bem ou para o mal. Então, quando você se candidata a ser juiz, e ainda mais se for da área criminal, tá? Você sabe que a sua exposição... Andréia, o Estado se coloca para garantir muitos direitos, né? Direito daquilo, direito daquilo. Ele tem que garantir a segurança do juiz. Mas é isso que eu estou falando. E aí ele tem que criar normas de proteção o rosto do juiz tem que ser do juiz, tem que ser anônimo, tem que ser, entendeu? Ele tem que ser porque sistema... hoje com a inteligência artificial, se você coloca a imagem do juiz, você pode trabalhar a imagem do juiz depois e colocar ele num vídeo, numa exposição vexatória, que como é que ele vai provar que focinho de porco não é tomado? Então assim, no âmbito judicial, nós temos uma insegurança jurídica muito grande, nós temos um ativismo judicial muito evidente, mas, para o lado, eu sempre falo, tem jornalista bom e jornalista ruim, tem dentista bom, dentista ruim, tem advogado bom, tem advogado ruim, tem juiz bom, tem juiz ruim. O juiz ruim, com ou sem aparelho, ele vai ser ruim. A gente tem que proteger os bons, né? Então, a gente precisa realmente criar formas deles também terem segurança e tranquilidade para criar suas... Conversamos até agora sobre
as políticas. Eu estou tentando desviar. Eu quero saber da senhora como é que era esse concurso de lambada. Não, eu vou falar mais. Que é mais... Eu tinha uma amiga, a Grazi, que ela dançava comigo. Então quem ganhava a lambada era eu e ela, porque eu não conseguia achar nenhum par para mim que dançasse bem e ela tampouco. Então a gente ganhava as duas. Era eu e ela dançando. Era lá no Scala? Era lá com... Era Babilônia. Scala não, Babilônia, porque era matinê. Exato. Entendeu? Era matinê. Quantos concursos vocês ganharam? Eu sei lá, eu sei que uma vez... Você sei lá não, você não, sabe. Eu vou contar uma coisa mais engraçada, que eu fui pro Plataforma, lembra do Plataforma, né? Uhum. Tinha 17 anos, eu tava na época meio dark. Então eu usava Meu botina, Deus! eu usava botina, calça jeans, camiseta branca, né? Aquelas coisas meio dark, né? Cabelo branquinho, cabelo bem preto, bem branca. E fui com uma amiga minha que era amiga de um guia turístico. Então a gente foi no ônibus desse turismo. E entrei lá e ela, a desgraçada, contou pro cara que eu sambava. Aí eu tô lá assistindo o show, tá assim, aí ele falou assim, no show, eu vou mostrar pra vocês que não são só as negras que sabem sambar, as brancas também sabem, tá eu aqui, não é nem comigo, né? De repente veio aquele negócio de luz, pá, em cima de mim. Aí a Penélope, muito engraçado. Eu contei. Contou o quê, Penélope? Você samba pra caramba. Aí eu falei, eu não acredito, Penélope. Aí, vem. Aí eu falei, gente, eu não acredito, cara. E eu tô de botina, não tô nem de salto alto. Que vergonha e tal. Aí fui subindo, ainda bem que não existia câmera, WhatsApp, nada naquela época. Subi no palco e o palco era assim, né? Era na frente, assim. E as cortinas estavam fechadas. Aí eu subi no palco e vi um cara do pandeiro e eu comecei a sambar na pontina, né? toda tímida, de repente levantou aquelas cortinas todas, entraram todas as mulatas comigo. Aí eu falei, quer saber? Já tô aqui mesmo, entendeu? Aí sambei pra caramba, aí todo mundo ovacionando. Eu falei, gente... E foi engraçado que quando eu também fui secretária de Estado, eu tinha uma escola mirim lá no Museu da Manhã e eles foram fazer uma apresentação de não sei o quê. E aí eles começaram a sambar, aí eu não aguentei, né? Eu falei, peraí, eu vou sambar também. Aí o pessoal, a secretária sabe sambar, a secretária sabe sambar. Eu falei, gente, secretária também é gente. Carioca, né? Agora me diz uma coisa, como é que você conheceu o seu marido colombiano? Meu marido, ele... Que é maravilhoso, um ser humano. Meu marido tem uma história muito linda, porque meu marido foi soldado raso do exército colombiano. Olha. Ele foi uma pessoa bem pobre e ele, por meio da educação, ele garantiu tudo, né? E trouxe Então, ele tinha uma vida bastante humilde, digamos assim, não tinha nem casa para morar, vivia de quarto emprestado, aquelas coisas todas. E, a partir da educação, ele aproveitou todas as oportunidades e se mostrou um grande executivo, né? Hoje trabalha com a área de saúde, de vacinas, é um cara excepcional. E eu conheci, trabalhando no laboratório farmacêutico também, eu era responsável pela comunicação interna do laboratório, e ele era da área de vacinas. Aí, um belo dia, a gente se encontrou e, enfim, começamos a namorar. Aí, logo em seguida, ele mudou para a Colômbia, mudou para a Colômbia. E aí, a gente começou a namorar em agosto de 2002. Aí, em agosto de 2003, eu pedi demissão. E em dezembro de 2003, a gente casou. E estamos há 21 anos casados. 21, né? 21 anos com filhos maravilhosos. 2 filhos que lindos. São... Eu não tenho do que reclamar. São abençoados. Graças a Deus, os 2 são maravilhosos. Eu sou... E graças a Deus são parecidos com a mãe. Eles? Eles são parecidos com nós. Tem muito do pai também. Mas, claro que eles têm defeitos, que são do pai. Deixa eu falar para vocês duas. Olha, foi um papo maravilhoso de vocês, né? Porque Bom, tudo bem. Mas eu já sabia que ia acontecer isso. Juntou o fogo com a brasa. Entendeu? E a Andréia vai fazer sempre comigo, a não ser o dia que ela não puder. E eu já comecei
nessa entrevista com você, porque sozinho eu não ia aguentar. Eu sou boazinha, Castrinho. Né? Não, você é uma pessoa, eu digo que todo ser humano, ele tem, logicamente, um monstrinho dentro dele, né? Você é uma pessoa iluminada, Obrigada. bonita por dentro e por fora, Obrigada. mas não pise no seu calcanhar. Não. Eu sou escorpiana. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Maravilhoso estar com vocês. Obrigado. E eu espero que você continue fazendo tantas coisas que daqui a pouco volta. Não, isso sem dúvida, se tem mais assunto. É isso aí. Assunto é que não Querida, falta. beijão. Adorei você aqui. Não esqueça de me convidar para as festas que você dá na sua casa. Entendeu? Pode deixar, Tá vocês bom? são convidados de honra. Obrigada. Obrigado. Amor, despeça-se, porque eu tô fora. Meus queridos, obrigada por nos acompanharem até aqui com Castrinho molhando o biscoito e com Fabiana Bentes, que é essa mulher guerreira maravilhosa que vocês conheçam mais um pouco dela. Obrigada, Andréia. Obrigada, Castrinho. Tenham muito sucesso. Continuem com muito sucesso. Amém. Amém.